Bom, boa noite a todos, aos que estão aqui, aos que estão virtualmente. Eu sei que eu falo isso sempre, mas é sempre muito bom estar aqui. E para o nosso papo de hoje, normalmente eu trago uns assuntos mais complicados, e hoje eu resolvi trazer um assunto mais simples. Uma coisa que a gente está acostumado a fazer, que nós já estamos craque em fazer. Nós vamos bater um papinho sobre perdão, que é uma coisa que nós manja pra caramba, né? Estamos fácil. Então, como o ouvido mais perto da minha boca é o meu, sinal que eu preciso aprender um pouquinho também, né? E para falar sobre o perdão, eu vou começar com duas frases. Uma que diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, e a outra um trechinho de uma oração que a gente faz com muita frequência, quando a gente diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos tenham ofendido. A gente reza isso com frequência, né? Pode-se dizer que diariamente. Então, vamos dar uma olhadinha nessa coisa do perdão, porque a gente pode se imaginar como barcos no universo cósmico, né? No universo de Jesus. E nenhum barco navega se ele estiver ancorado. E essa questão da dificuldade que nós temos com o perdão, né? Muitas vezes a birra que nós fazemos em não perdoar o próximo, isso funciona como uma âncora e nos prende a lugares, a pessoas, a situações, e a gente fica amarrado no mesmo lugar. O perdão, segundo o dicionário, é um processo mental ou espiritual onde cessa o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, de uma diferença, de um erro, de um fracasso, cessando a exigência de castigo ou de restituição. Já segundo o Espiritismo, o perdão é a concessão indefinida, 70 vezes 7, de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se liberte do mal e se erga redimido para a ascensão luminosa. Esse trechinho é de um folheto da Federação Espírita de 1995. E como no comecinho eu falei que bem-aventurados os misericordiosos, vamos dar uma olhadinha na misericórdia. Segundo o dicionário, é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Tem origem latina, formada pela junção de miserere, né, ter compaixão, e cordis, coração. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão, segundo a nossa visão, né? Para o Espiritismo, é o esquecimento, é o perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Para Divaldo, para Chico e para outros, o perdão é um dos passos mais importantes, se não o mais importante, para a gente evoluir enquanto espírito. Não significa necessariamente esquecer, mas sim o não querer revidar, o não desejo de vingança. Perdão é treinamento. Esse esquecimento, né, assim, que a gente fala, ai, perdoei, esqueci. Aí já pode prestar atenção, porque de repente pode ser Alzheimer. A gente não sai esquecendo as coisas, a gente não está nesse nível ainda. Para mim, continua valendo o do Divaldo. Perdão é treinamento constante, diário.
doloroso, por vezes, mas extremamente satisfatório quando a gente consegue alcançar, assim, ó, um tiquinho. O Emmanuel nos diz que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Isso está no Consolador, na questão 338. Perdoar é um ato de libertação bilateral de quem perdoa e de quem é perdoado. Porque enquanto a gente fica nessa briga para não perdoar, querendo ter razão, a gente fica amarrado ao outro por energias assim, né? Tipo ressentimento, mágoa, tristeza, raiva. Já viram aquele filme americano de presidiário? Os caras andam com aquela bola amarrada no pé, e quando precisa de ir para algum lugar para outro, cata e sai carregando aquele peso todo? É a gente quando não quer perdoar. Sai carregando peso, porque quem perdoa se liberta. Quem perdoa fica leve. Eu diria que o perdão é muito mais interessante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Quem é perdoado, às vezes, consegue entender isso e se faz uma luz na cabeça da pessoa e boa, né, avançou. Mas para quem perdoa, gente, o benefício é muito maior. A gente vai falar sobre os benefícios do perdão lá na frente. Como eu falo muito, hoje eu resolvi pegar a coisa baseada no que está escrito para a gente aprender. Então eu peguei aqui do Livro dos Espíritos, a questão 661. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem muito mais do que as palavras. Perdoar é um ato de caridade? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Essa é a questão 886. E a resposta, acho que é uma das mais contundentes assim, e curtas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Indulgência, benevolência. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? É a pergunta 764. A resposta: tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito destas palavras, assim como de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nessa existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas ele também não disse: perdoai aos vossos inimigos? Também não vos ensinou Jesus a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, assim como houverdes perdoado, ou seja, na mesma proporção? Então, como diz Mateus, bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. A gente já aprendeu, a gente já leu, a gente já falou sobre a lei de plantio de colheita. Então, pena de talião, lembra do talião? Olho por olho, dente por dente? Isso vale para a gente de uma outra maneira. A gente planta e colhe. E não tem como plantar abacaxi e querer colher maçã.
Ou plantar limão e colher uma laranja bem docinha? Não. Vai colher limão. São escolhas que a gente faz. E arca com as consequências. Eu já disse várias vezes assim que a única diferença entre os espíritas e as outras religiões é a responsabilidade que a gente carrega, que é muito maior. Uma vez que a gente vai adquirindo conhecimento. E conhecimento implica em responsabilidade obrigatoriamente. Enquanto a gente não sabe, tudo bem. A partir do momento que a gente aprende, aí passa a vir a responsabilidade, uma vez que a gente já aprendeu. Mateus também nos diz que, se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão se vosso irmão pecou contra vós, e de acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, perguntou: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Não vos digo que apenas 7, mas sim 70 vezes 7. Ah, mas então é só multiplicar 70 vezes 7? Pronto. Quanto dá 70 vezes 7? Ah, então pronto, eu perdoo meu irmão 490 vezes, tá certo. Não. É 490 vezes cada vez que ele fizer aquilo. Se ele fizer hoje, amanhã ou depois, é 490 vezes cada vez. É indefinidamente. A gente fala sobre perdão, parece que é uma coisa muito simples, muito fácil. Não é. Não é uma coisa gostosa de se fazer. Não é gostoso abrir mão do orgulho, da soberba, né? Daquela posição de eu estou certo, meu irmão está errado. Não é gostoso. E nós, seres humanos, parece que a gente tem a eterna mania de querer aprender na base da pancada só, né? E eu falo que isso aí, assim, a gente tem esse exemplo muito claro quando a gente olha para o pai e mãe nosso. Pai e mãe, mães principalmente, né? Elas têm um sentido todo especial, uma intuição aguçadíssima. E sempre fala para a gente: olha, meu filho, tal coisa. A gente vai lá e faz ao contrário. Não é muito diferente de Jesus falando com a gente. E ele fala com a gente o tempo todo. Seja aquela vozinha irritante, né? A gente chama de consciência algumas vezes, né? O grilo falante do Pinóquio, né? A consciência. Seja através de um outro que chega para a gente e fala. Seja um livro que você pega e lê, alguma coisa que você assiste na televisão, de repente você está ouvindo o rádio. A mensagem chega até você. Ou melhor, chega até mim. Vocês também. Mas quantas vezes, eu posso falar por mim, quantas vezes eu faço a opção de ignorar a mensagem e de querer fazer do meu jeito? Eu lembro de eu falando para minha mãe: eu sei. Muitos anos depois, eu tive um coordenador de tratamento, eu trabalhava com clínica, e ele dizia o seguinte: quem sabe, faz. Então, se você não fez, você não sabe. E se você não sabe, pergunte, aprenda e bote em prática. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Vamos entender esse condenado, né, de uma maneira mais próxima do que é a lei de Deus. Ele não vai nos condenar por isso. Mesmo porque, quando findar essa existência, a gente vai dar de cara com a própria consciência. E do lado de lá, depois de algum tempo, né, quando a gente tiver condições disso, não precisa de juiz nem de carrasco. Nossa consciência faz esse papel.
Quantas vezes a gente fala, eu perdoo fulano. Eu vou, como eu prometi, eu preciso cumprir. Eu vou perdoar o sobrinho do Luiz. Mas não quero mais saber, não quero mais ver na minha frente. Eu perdoo, mas não quero mais saber. Isso não é perdão. Isso é aquela coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é da boca para fora. Mas a gente faz isso com muita frequência. E às vezes, a gente procura fazer isso de maneira pública, para mostrar que nós somos caras. Eu sou o cara, então eu perdoo. Quase sempre da boca para fora. Fica muito próximo daquela coisa de fazer a caridade, filmando para colocar no Instagram, fazendo a selfie. Olha como eu sou caridoso. Perdoar é complicado? É. É um processo? É. E a gente vai ter que começar em algum momento. É como estudar. Quanto antes você começa a estudar e se aplicar, mais cedo você termina o estudo. Mais cedo você passa na prova, você passa de ano. E a gente vive numa família gigantesca, imensa. Todos nós aqui somos irmãos. Mas eu sou obrigado a gostar do meu irmão? Não, não é. Você não é obrigado a nada, você tem um livre-arbítrio. E dentro da família da gente mesmo, muitas vezes tem aquele irmão que a gente não se dá tão bem, tem aquele outro que a gente se dá melhor. Mas e aí? E aí que eu, de repente, o André é meu irmão, o Luiz é meu irmão. Nós somos da mesma família física, vamos dizer assim. Eu me dou melhor com o Luiz do que com o André. E aí? O André está ali para me ensinar alguma coisa. Ou, eventualmente, para que eu possa ensinar ele, mas de uma maneira que nós dois vamos aprender. E a gente precisa resolver essas coisinhas. A gente tem que se reconciliando com os irmãos. Porque as pessoas não estão na nossa vida à toa. Nem aquelas que a gente gosta muito, e muito menos aquelas que a gente gosta menos. Todas estão na nossa vida por um motivo. Elas têm algo a acrescentar. E normalmente aquela pessoa que eu não gosto muito tem muito a me ensinar. Quase sempre aquele que eu não gosto muito, ele reflete coisas que existem em mim, mas eu faço questão de ignorar. Ou de minimizar, ou de arrumar uma desculpa. Mas eu preciso ir resolvendo essas pendências nessa vida. Porque quando eu faço a opção de não resolver nessa, na próxima vai se aproximando. Então, nessa é um primo, na outra vai ser um irmão, na outra vai ser um pai, na outra vai ser um marido ou uma esposa, assim, ela vai chegando cada vez mais perto, a coisa vai afunilando. Mateus já disse que a gente precisa se reconciliar o mais cedo possível com o nosso adversário. Enquanto a gente está com ele no caminho, para que ele não nos leve ao juiz, e o juiz nos leve ao ministro da justiça, e a gente seja mandado para a prisão, de onde a gente não vai sair até que seja pago o último ceitil. Mas tudo bem, eu não me dou bem com ele nessa vida não, mas... Vamos supor que, vou seguir no exemplo do André. O André morreu. E eu não me acertei com ele nessa vida. Mas a morte não livra a gente dos nossos inimigos, vamos colocar assim. Muito pelo contrário. Em muitos casos, o espírito que deixou esse plano, quando ele está desejoso de vingança, ele acaba perseguindo aqueles contra os quais eles conservaram seu rancor. E aí, obsessor e obsedado se juntam e se aprisionam pela falta do perdão. Estamos totalmente misturados, de bracinho dado, até onde aquele que tiver condições de fazer uma escolha mais coerente quebra esse ciclo. Porque o perdoar é o sacrifício mais agradável a Deus. E eu lembro que esse aqui foi o primeiro tema que eu falei
na casinha lá no faixa azul. Né? Se você for apresentar a sua oferenda, né, e o teu irmão tiver alguma coisa contra você, deixa a sua oferenda ali, vai lá se resolver com ele para depois voltar. Porque senão fica uma oferenda hipócrita. E naquela época, né, lembrando, o pessoal ia lá e fazia um sacrifício para resolver, né, as pendências, os erros que ele tinha cometido. Vou colocar nem erro, não vou nem colocar pecado, vou colocar o erro, que a gente erra com muita frequência. Então tinha lá a pombinha, quem tinha grana, né, um carneiro todo branco, outro não sei o quê, um bode. Acho que é daí que vem essa história do bode expiatório, né, porque ele ia lá espiar os pecados. Matava o bichinho, pronto, matou os meus pecados, resolveu os meus erros. Ah, doce ilusão, né? Quantas vezes a gente olha para o irmão e aponta as injustiças que ele cometeu com a gente? E deixa de olhar quantas vezes nós cometemos injustiça com o outro. Fácil, fácil isso acontece. Ah, mas eu não quis ofendê-lo. Mas foi o que o outro sentiu. É como muitas vezes quando a gente quer mensurar a dor que o outro sente. Ah, aquilo ali é bobeira, está sofrendo por bobeira. Gente, quem está sofrendo a dor, o de fora não consegue mensurar. O que dói para mim, de repente, não dói para você, ou não dói para você. E às vezes o que dói para você, para mim, não tem tanta importância. A gente precisa entender que dor é dor, independente de eu achar que é pouca ou muita. A gente tem essa tendência de olhar o próximo, né? Apontar as coisas do próximo e não olhar a gente. Mateus fala, quando ele fala do argueiro e da trave no olho, né? Como é que você vê? Eu vou tirar o argueiro do seu olho, eu tenho uma trave no meu. Então, primeiro eu preciso tirar a trave do meu olho, para depois tentar tirar o argueiro do seu. Não porque se eu tenho uma trave no meu, eu não enxergo nada. Como é que eu vou tirar alguma coisa do olho do outro? É quando como a gente julga. Eu tenho um monte de erros, eu cometo um monte de erros. Gente, que embasamento eu tenho para apontar o erro do outro? A gente vai falar isso mais um pouquinho na frente. É válido? Depende. Depende do jeito que é feito, é válido. Já fala, não julgueis para não serem julgados, pois sereis julgados com o mesmo peso que você tiver aplicado no julgamento do outro. Também é de Mateus, hoje eu catei tudo de Mateus. O exemplo mais clássico de a gente prestar atenção para a gente não julgar é a parábola da mulher adúltera. Está lá em João, acho que 8. O que Jesus fala? Aquele que não tiver pecado, ou aquele que não tiver errado, que atire a primeira pedra. Vocês lembram, né, que na parábola de Jesus, ninguém joga pedra. E depois ele ainda fala para a mulher, ninguém te condenou? Nem eu te condeno. E aí é que vem um negócio legal. Vá, não peque mais. Então a gente precisa aprender. A gente aprende com os erros e toca em frente. Jesus faz do perdão um dever. Porque não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. Nenhum de nós pode dizer que não precisa de perdão. E nos ensina que a gente não deve julgar o outro com mais severidade do que julgaríamos a nós mesmos. Nem condenar no outro aquilo que perdoamos em nós. Eu vou colocar esse perdoamos, eu vou trocar ele por desculpamos em nós. Porque eu condeno o erro do outro, mas eu arrumo uma desculpa para o meu. E já que eu posso desculpar o meu, então eu posso condenar o outro. Normalmente, a gente censurar a conduta do outro é por dois motivos. Ou para reprimir o mal, ou então para desacreditar aquela pessoa cujos atos a gente está criticando. Eu achei um trechinho do Momento Espírita que diz assim: tu
perdoarás, mas sem limites. Perdoarás ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo a sua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. E se você se diz espírita, seja de fato. Esqueça o mal que te fizeram e pensa apenas numa coisa, no bem que você pode fazer. O perdão correto é aquele que é do coração, que a gente falou lá atrás. É aquele que você perdoa e aquilo que te dá uma certa leveza. Você não fica pensando, né? É permitido repreender o outro? São Luís nos diz: é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem suas vítimas. É preciso, porém, pesar as vantagens e as desvantagens. É preciso pensar antes de fazer. A gente tem razão para perdoar? Temos. Nossa, eu estou estourando o horário. Perdão é terapêutico. Pessoas que têm tendência, né, de ser menos obstinadas adoecem com menos facilidade. Mágoa crônica leva à depressão. Ainda somos imperfeitos, então não dá para ficar apontando o dedo para o outro. E as dificuldades que nós temos, que é orgulho e egoísmo, a dificuldade de comunicação, a falta de empatia, o mau hábito de julgar e associar o perdão com fraqueza, que muitas vezes é isso, eu não perdoo porque ele está errado, então por que eu tenho que perdoar? É ele que tem que me pedir perdão. E aí, nesse erro, a gente vai levando a vida, ou vai sendo levado por ela de uma maneira dura, desgastante. Pessoas obstinadas têm um maior nível de estresse, têm um maior ritmo cardíaco, adoecem com mais facilidade e sofrem de dores crônicas. Ó, quem tiver dor, não é tudo verdade, tá? Mas isso piora. Para Emmanuel, para encerrar, o perdão é um remédio para a alma. É um ato de libertação que envolve esquecer o mal e avivar o bem, promovendo a paz interior e a renovação espiritual. Além de renunciar à vingança, é um processo ativo de compreensão e auxílio ao ofensor, refletindo a misericórdia de Deus e permitindo o progresso mútuo, essencial para a evolução e para a construção de um mundo melhor. Tertuliano, ele nasceu em Cartago, 600 anos de Cristo, e ele tem uma frase que eu peguei para a gente terminar, que é assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Aprenda a perdoar. Como Jesus sempre perdoa os nossos erros, nos dando oportunidade todos os dias. Que a gente siga o exemplo e passe ao nosso próximo. Uma noite de paz para todos nós.